Para começar, agora a gente sai de piadas mais um react e vamos para um vídeo que possivelmente irá bugar seus cérebros, como geralmente como acontece com muitos vídeos do Ciência Todo Dia. E que placa é essa? É uma, acho que aqui é duas ou é a não, são duas mesmo. É uma Rádio HD 6870 ou é 6670. E essa não vai dar para ver. Bora! Vamos lá ver o vídeo do Ciência Todo Dia. Canal muito bom também, para quem quer aprender coisas sobre ciência, é claro. O gato de Schrödinger. Será que fala de Schrödinger? Explicado. Será que é para algum paradoxo? Não é rádio, não? Rádio, sei lá, não dá para ver direito. Eu sempre falei rádio. Inclusive, minha primeira placa de vídeo da vida foi uma dessa. Não essa, mas foi uma desse modelo assim. Radeon HD. Esse cara é o Salsicha. Já disseram isso. O paradoxo do gato é um experimento mental louco, aí sim, Pedro. pelo físico Erwin Schrödinger Vamos no lá. surgimento da teoria quântica. Eu não preciso dizer que esse experimento é bastante famoso. Ele aparece em filmes, em séries, em livros, em posts na internet, mas ele também é meio mal entendido. Na maior parte das vezes, a discussão interessante que era a proposta do Schrödinger com esse experimento mental é simplesmente deixada de lado. Mas não aqui, não nesse vídeo e muito menos nesse canal. Só que antes de entender o experimento em si, nós precisamos entender outro conceito, que é o conceito de superposição. O conceito de superposição é ao mesmo tempo complicado, preste atenção, senão ninguém vai entender, e estranho. Na verdade, ele é uma das coisas mais estranhas da mecânica quântica. Mas se por acaso você não estiver entendendo no exemplo que eu vou dar a seguir, não se preocupe, porque quando nós finalmente utilizarmos o exemplo do gato de Schrödinger, vai ficar um pouco mais explícito o que está acontecendo. Vamos imaginar um cenário em que pegamos um átomo que só tenha uma quantidade física importante, por exemplo, a energia. Vamos supor que esse átomo só possa ter energia com valor A ou energia com valor B. Isso é um sistema de dois estados, porque só existem dois valores importantes. Agora nós vamos usar a nossa poderosa teoria quântica e calcular matematicamente quais são os estados possíveis do átomo. Quando nós fizermos isso, nós vamos ver que um dos estados disponíveis é com energia A e o outro com energia B. Mas as equações também prevêem uma outra solução, onde a energia não é nem A e nem B. Pior ainda, porque nessa solução, o átomo nem sequer tem uma energia bem definida. Quando isso acontece, nós dizemos que o átomo está em um estado de superposição. O que é mais importante aqui é saber que na superposição, o átomo não tem energia A, ele não tem energia B, ele não tem energia A mais B e não tem qualquer valor de energia entre A e B. Então ele não tem energia, horas. Você talvez esteja pensando agora que isso não faz sentido lógico. E você está bastante correto. A superposição não utiliza a lógica clássica, assim como a mecânica quântica também não utiliza a lógica clássica. Mas isso é o que as contas nos dizem. O que vai acontecer se eu for até o átomo e medir a energia? Qual que vai ser o meu resultado? Surpreendentemente, a energia será... Deixa eu com a minha burrice, Atrox. Calma aí, pô. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi na explicação. Qualquer valor de energia entre A e B. Você talvez esteja pensando agora que isso não faz sentido lógico. E você está bastante correto. A superposição não utiliza a lógica clássica, assim como a mecânica quântica também não utiliza a lógica clássica. Mas isso é o que as contas nos dizem. O que vai acontecer se eu for até o átomo e medir a energia? Qual que vai ser o meu resultado? Surpreendentemente, quando ele está na superposição. É superposição? É, né? A energia será A ou B. Só um dos dois. Essas são, de fato, as únicas energias que nós podemos medir. E é aqui que está a grande questão. A matemática da mecânica quântica prevê a existência desses esquisitos estados de superposição, mas nós não podemos observar eles diretamente. Assim que fizermos uma medida, o átomo se decide entre energia A ou energia B. O que nós calculamos e o que nós observamos parece não concordar. O simples ato de fazer uma medida num sistema destrói a superposição, ou, em palavras mais formais, faz a função de onda colapsar. Isso significa que nós nunca podemos ver uma superposição diretamente, e isso é bastante frustrante. Mas se a matemática e os experimentos discordam, como é que essa teoria pode ser considerada boa e usada até hoje?
O que a superposição significa se nós não podemos ver ela diretamente? No que ele tá falando, pelo que eu entendi, a superposição não é A e nem B, mas é alguma coisa. Diferente de energia. Sei lá. Apesar de ser eu quero ver quando chegar na parte do gato. Estranha, a superposição na verdade representa algo que pode ser medido. A chance, ou a probabilidade do nosso átomo ser medido com energia A ou B. E caso a gente repita o experimento várias vezes, veremos que as probabilidades previstas pela mecânica quântica estão corretas. Ou seja, podemos ter uma superposição onde o átomo tem, sei lá, 50% de chance de ser observado com energia A e 50% com energia B. Então ele fica alterando, 25% de chances com energia A e 75% de chances com energia B. Mas isso Tanto faz, são várias possibilidades. Além disso, nós não temos nenhuma forma de saber mais precisamente como que um sistema em superposição se comporta. A mecânica quântica é probabilística de uma maneira muito fundamental. E na verdade essa foi a motivação de Einstein para falar aquela famosa frase "Deus não joga dados". Ele se referia justamente a essa natureza estatística e probabilística da mecânica quântica. De certa forma, é como se essa quantidade que nós chamamos de energia só existisse quando nós observamos o átomo. E se você acha que isso é estranho, isso de fato é muito estranho. A teoria matemática da mecânica quântica faz previsões que não podem ser observadas diretamente por experimentos, como a superposição. E isso se aplica a todo o resto dos comportamentos quânticos estranhos. Estou maluco. Em resumo, é A e B ao mesmo tempo, mas se você for lá verificar, isso vai para A ou para B. A gente nunca consegue observar essas estranhezas. Sempre que nós fazemos medidas, tudo parece normal. É quase como se a realidade só decidisse o que está acontecendo quando ela é observada. Então, qual que é o sentido que nós damos para esses estados de superposição? Como é que nós podemos usar essa teoria para tentar descrever e entender a realidade? E é aqui que Schrödinger introduz um gato no meio da teoria quântica. Pronto, vamos ver se o gato vai facilitar o negócio. Funciona da seguinte maneira. Um gato é preso em uma caixa, de forma que ele esteja isolado de tudo que existe fora dessa caixa. Dentro dela existe um medidor de radiação e uma amostra bem pequena de material radioativo. Pequena o suficiente para esse material decair muito pouco. Mas caso esse decaimento radioativo ocorra, o medidor de radiação apita e ativa um mecanismo que mata o gato. Simplificando, a gente coloca um gato dentro de uma caixa isolado do mundo com uma substância radioativa que pode decair ou não. Se ela decai, o gato morre. Se ela não decai, o gato continua vivo. Agora, Perfeito. O que não é simples é que os átomos dessa substância radioativa estão em superposição. E a vida do gato depende dessa superposição. Por consequência, nós podemos dizer que o gato está numa superposição de vivo e morto. Entendam aqui o seguinte, isso é muito importante. O gato não está vivo ou morto. Ele também não está vivo e morto. Ele está em um estado que não faz nenhum sentido baseado na nossa experiência diária. Isso é a superposição. Só que no exato momento em que abrimos a caixa, a superposição acaba e temos uma chance de ver o gato vivo ou temos uma chance de ver ele morto. Nós nunca vemos... Quando abre a caixa seria quando iria verificar o átomo. Então dentro da caixa ele não está nada, ou está tudo, caralho, ao mesmo tempo. Que bizarro, mano. Tô falando, esses vídeos dá nó no cérebro. A superposição diretamente. E é muito importante... Só que quando você abre a caixa você vê algo. É como uma roleta girar infinitamente e você botar a mão nela e ela vai parar num ponto. Quando você solta, a roleta vai continuar girando, ou seja, ela não está em nenhuma posição. Porque ela está rodando. Salientar que essa incerteza, ela é fundamental da teoria. Ela não é uma incerteza por causa da nossa ignorância ou desconhecimento sobre um sistema. Ela é um reflexo de como a realidade parece se comportar nas escalas da mecânica quântica. E isso é muito profundo. Ok, então como que Schrödinger responde à pergunta de o que significa um sistema estar em um estado de superposição? E a resposta dele é bem direta. Vamos ver. Ele diz que essa pergunta é ruim, porque ela assume que a ciência descreve a realidade. E isso é uma afirmação muito forte.
Dizer isso significa que todos os objetos que aparecem na nossa teoria científica devem ser reais e representar algo que de fato está acontecendo no mundo. Só que ao mesmo tempo, tudo que nós podemos confirmar são a medida e o resultado final. Nós não podemos ver a superposição diretamente. Mas ainda assim nós podemos ver uma consequência da superposição no mundo real. O gato tinha uma chance de estar vivo e uma chance de estar morto. A vida dele, ou a não vida dele, dependia de um estado de superposição. Isso era um resultado probabilístico. Então, pro próprio Schrödinger, esse esquisito estado de superposição era um artefato da nossa teoria quântica. Uma consequência de uma teoria útil, mas sem um sentido físico fundamental. Isso tá ficando muito profundo muito rápido. E ele não fala isso só da mecânica quântica. Na verdade, que é isso? Do nada. A crítica dele abrange toda a ciência. Seria muito inocente assumir que as nossas representações da realidade em números, diagramas e definições abstratas representem exatamente o mundo real. Na verdade, não existe nada que garanta que o mundo real possa ser completamente descrito pela ciência. Não existe nada que garanta que tudo o que acontece pode ser entendido ou muito menos observado. Apesar de a ciência ser uma ferramenta útil, ela não é toda poderosa. Schrödinger fez um apelo à moderação, porque é perigoso demais assumir que tudo o que aparece em todas as nossas teorias é real, que existe no mundo com toda certeza. Especialmente em uma teoria tão delicada e cheia de nuances como a mecânica quântica. Ou seja, historicamente, o experimento mental do gato de Schrödinger não foi criado por Schrödinger para explicar o estado de superposição. Esse experimento mental, na verdade, é uma ferramenta didática para pensar sobre como a teoria quântica é estranha. E também para refletir sobre como os cientistas pensam sobre ciência. Para nós avaliarmos cada vez mais as limitações do nosso próprio conhecimento. Eu acho que esse vídeo foi pesado. Desculpa. Isso é bizarro, mano. Mas mesmo assim, muito obrigado. Cara, e até a próxima. Isso é bizarro, porque... Opa, tem mais alguma coisa? Galera, essa camiseta que eu estou utilizando do gato de Schrödinger está disponível. Que vocês vão gostar do que nós... Acabou. Cara, é isso que eu gosto dos vídeos do Ciência Todo Dia. Pra mim, ele explica de uma maneira que dá pra entender as coisas. Ele consegue ser simplista o possível para que as pessoas consigam entender, ou a maioria. E é foda como ele faz a gente pensar sobre o que é a realidade. Cara, eu já expliquei o que eu entendi sobre o... Quando um átomo tá na posição... Um átomo, ou o gato, no caso da explicação, está na superposição, ele não tem um estado definido. O estado definido, ele só existe quando se é observado. Agora, por que isso é assim? Eu não sei se ele explicou ou se eu não entendi o porquê que o átomo entra nesse estado. É o que eu falei lá da roleta. Uma roleta girando, ela não tá em posição nenhuma. Até que você pare ela. Tem alguma coisa a ver? Não sei. Mas foi isso que eu entendi e achei muito legal. Valeu aí, esse react aí que mandou foi o Clayton. Tamo junto.